Bom dia, Patrícia. Bom dia, Rosa. Bom dia, Eliana. Bom dia, Renata. Marieva, quanto tempo? Salve, Maria. Rosa. Tamily, bom dia. Cida, bom dia. Tatá, olha só que graça. Nossa social media aqui na área. Aí sim, hein? Mísia, bom dia. Josia, paz, Deus abençoe. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Como que vocês estão? Bom dia, Estael. Bom dia, Gilmária. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão amando Jesus? Sim, bom dia. E aí, Marcão? Quanto tempo, hein? Sabrina, bom dia. Tá bom meu áudio? Tá ok? Como que tá aí? Digam pra mim como que tá meu áudio, porque hoje eu tô aqui no galpão, no nosso centro de evangelização, e aqui dá um pouco de eco. Bom dia, Dani. Me digam se tá tudo ok, se tá bom assim. Bom dia. Sim. Não vou ver o café hoje, estava em mentoria com a Joana e agora com a Silmara. Que isso, hein? Só tiro, porrada e bomba. Taralabaçu. Sim, animada pro treinamento. O treinamento vai ser fera. Tá tudo ok, top. Então show, já vamos pegar nossa palavra e abrir ela em Isaías capítulo 61. Já abra sua Bíblia aí em Isaías 61. Aqui já vai ser o esquenta pro treinamento, hein? Daqui 2 horinhas a gente começa o treinamento, hein? Esse fundo aqui é top, né, velho? Aqui é na comunidade, né? Aqui no nosso galpão mesmo. Ela é braba, filha. Pensa. Joana, ela é coordenadora da formação geral da Colo de Deus. Então pensa. Ela tem mais de 10 anos de Colo de Deus. Você tá doida, só tira porrada e bomba. Era lá, baçou. Rebenta, Mireia, Jesus. Rebenta. Ora lá. Bruna Colo de Deus está na área. Olha só que alegria. Bruna Colo de Deus. Bruna Colo de Deus, esposa do Vinão. Show. Show. Então é isso aí, galerinha. Daqui a pouco começa o treinamento, hein? Peço por Rosa Cândido Ribeiro, ela tá internada, vamos orar. Olha, a Bruna já tá ansiosa pro treinamento, hein? Quem aqui que tá aqui agora vai participar do treinamento? Só para eu ter uma ideia, uma noção de quantas pessoas estão aqui no café agora, que daqui a pouco estarão no treinamento. Conta aqui pra gente nos comentários, conta aqui só para eu ter uma noção básica de quem estará. Estou apaixonada pela sua esposa. Ela é braba. Ela falou bastante ontem sobre relacionamento, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer no nosso início do casamento, do nosso namoro, que eu falei que eu, tipo assim, ganhei é como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Entendeu? A bicha é braba, entendeu? A bicha vale ouro. Então eu falava pra ela, putz, ganhei na Mega Sena, velho. De boa mesmo. Touca maneira, né? Daqui a pouco vai vir pra loja, hein, galera? Fica atento que essa touca aqui vai voltar pra loja, hein? Vai voltar pra loja. Olha aí, tem uma galera, eu vou. Foi top ontem. Infelizmente não vou participar, não consegui pagar. Que pena, Josi. Faz uma oração para o resto do meu namoro com o James. Vamos orar. Vamos começar hoje orando pelos relacionamentos, namoros. Padre Silvano, estaremos hoje? Pode entrar, padre. Se o senhor puder entrar, já chega junto com nós. Só vem. A live ontem à noite com o Rafa e a Pri foi linda. Que bênção. Bora, padre. Bora meter fogo nesse sabadão, dia dos namorados. É verdade, dia dos namorados, hein, meu povo. Não vou para o treinamento. Hoje tenho
célula e tenho aula do Tratado com Natan. Top também, tá queimando. O importante é estar queimando, né, gente? O importante é estar no fogo do Espírito, queimando, lavassura e cantaralabás. Enquanto o padre vai se ajeitando aí, nós vamos iniciando, né? Já pega a sua Bíblia aí, já fica no jeito, senta aí, ó. O café é momento de a gente sentar na mesa. Estou sentado na mesa, eu já tomei meu café e senta, pega seu caderno, pega sua cadernetinha. Cadê a minha? Pega sua cadernetinha, ó, do Vinão tá aqui. Vou pegar a... Ixi, a caneta eu dei ontem. Glória a Deus, glória a Deus. Vou só arrumar a caneta aqui, esperar meus irmãos chegar. Pega a sua Bíblia, caneta, papel, para você anotar as moções que Deus vai nos revelar nesta manhã, amém? Então, enquanto o Padre Silvano se ajeita, nós já vamos nos preparando. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, em nome do teu Filho Jesus, pela ação poderosa do Espírito Santo, eu quero apresentar para o Senhor nessa hora, que o Senhor toque no coração de todos os namorados, de todos os noivados, todos os casados, todos os relacionamentos amorosos, Senhor, todas as famílias, todos os relacionamentos. Eu te peço, Espírito Santo, que nesta manhã o Senhor blinde esses relacionamentos de homem e mulher. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha blindar esses relacionamentos. O Senhor blinde relacionamento, porque o inimigo tem investido pesadamente na destruição dos relacionamentos. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, que seja feita a sua vontade e que relacionamentos que não tiverem na sua conformidade, que o Senhor faça algo hoje, mas que não seja um relacionamento mais de fachada, um relacionamento que não é agradável a Ti, Senhor. Eu te peço nesta manhã, Espírito Santo, que o Senhor conserte esses relacionamentos ou você termine esses relacionamentos. E quem for casado, Espírito Santo de Deus, eu te peço discernimento e sabedoria para que seja feita a sua vontade e não a vontade do casal. Porque muitas das vezes a vontade do casal é errada. Então eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor entre dentro do relacionamento. Que não seja mais um relacionamento a dois, mas seja um relacionamento a três. Que o Senhor esteja no meio do relacionamento, para que aconteça da melhor maneira, Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, que em todos os relacionamentos que o Senhor não estiver no centro, que o Senhor entre ou o Senhor separe. Em nome de Jesus, amém. Eu ainda não tenho um relacionamento amoroso, mas espero no Senhor. Amém, Glenda. Glória a Deus, é isso. Bom dia, Giovanni. É nóis, mano. É nóis. Então você já abriu aí Isaías 61, versículo 9. Seja feita a sua vontade no meu casamento. Isso aí, Anne. O que nós podemos fazer, nós temos que fazer. É nossa obrigação fazer. O que não dá mais de força humana está na mão de Deus. E deixa na mão de Deus e confia. Confia na vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Olha quem vai entrar aí, nosso queridão Padre Silvano. Eita, ralabás. Agora sim, bom dia. Bom dia, Padre, sua bênção. Deus te abençoe, bom dia também você que nos acompanha também pelas mídias sociais da Colo de Deus. Sejam bem-vindos e acolhidos a mais um momento oracional, também nosso café com Jesus. Há quanto tempo que eu não entro, né? Devido a algumas particularidades
Eu sou capelão das irmãs Camelianos, os padres tiveram Covid, então eu tive que acudir durante esses 2 meses, mas na oportunidade eu estou entrando também, acompanhando, e tenho saudade de poder partilhar essa palavra com vocês, e para mim é uma alegria muito grande. Então, quando for possível, estarei aí até os padres se recuperarem, mas estarei de volta, não desistir do café com Jesus, hein, povo? Igrejinha, Aleluia. tomem conta e vamos que vamos. Glória a Deus, Padre. Glória a Deus, glória a Deus. E também muitos acontecimentos também na missão dos Jovens Sarados, né, Padre? Né, a vida, né? Na verdade, eu fui da missão Parada Inglesa durante 5 anos consagrado, e aí Deus concedeu uma nova missão. Aí eu saí da missão que eu estava, e aí estou inaugurando uma missão chamada Filhos de Maria Imaculada. É a única missão, Jovens Sarados, com este título, Filhos de Maria Imaculada, E hoje é dia de quem? diante da experiência mística que Deus me concedeu no dia de sábado, que é memória de Nossa Senhora. Eu estava montando um trono a Nossa Senhora, que eu sou, né, devotíssimo a Maria Imaculada. E aí o Senhor colocou no meu coração, deixei a parada inglesa e agora iniciar do zero. Dia 19 nós vamos ter a inauguração, né, dos Filhos de Maria Imaculada. Não teve antes por conta dessa pandemia. E nós vamos iniciar este momento que é de Deus, é do Senhor. Ele sabe de todas essas coisas. Então, você já fez a vontade de nós, eu, Vinícius, e você é apenas instrumento nas mãos do Senhor. Então, para que nós possamos conquistar a glória do céu, já dizia Santa Margarida Maria Alacoque, ela dizia assim, somente o coração humilde pode entrar no coração de Jesus. Então, é um coração manso, é um coração humilde, é um coração que está aberto a graça e a misericórdia de Deus. Uau. E hoje é dia da memória do Imaculado Coração de Maria, né, Padre? Imaculado Coração Olha que dia de propício, Maria. né? A nós, né? A nós. Somos devotos. Glória a Deus, Pai. Então vamos iniciar e a gente vai soltando, o Senhor vai soltando os fogos, as rajadas de glória, de poder, de unção sobre a nossa vida. Então eu vou ler aqui, ó. Olha, Isaías 61, a missão do profeta, é o título da minha Bíblia aqui, Padre. Eita Deus. Eu vou ler e a gente partilha então, versículo 9 de Isaías 61, que diz assim, a sua descendência será conhecida entre as nações, ó. Olha a profecia. A sua descendência será conhecida entre as nações e a sua posteridade no meio dos povos. Todos os que os virem hão de conhecê-los como descendência bendita do Senhor. Transbordo de alegria no Senhor e meu espírito exulta no meu Deus, porque me revestiu com vestes de salvação e me cobriu com o manto da justiça, como o noivo que se adorna com a coroa, como a noiva que se enfeita com suas joias. Tal como a terra faz surgir os seus renovos e o jardim faz germinar suas sementes. Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o seu louvor por todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que palavra poderosa. Começa com a missão do profeta e vai para o Magnífica de Sião, entre aspas, né? Inclusive, é um pedaço do trecho daquilo que Nossa Senhora vai cantar ao Senhor lá em Lucas 1, né, Padre? E olha que bênção, né? Transbordo de alegria no Senhor, meu espírito se alegra e exulta no meu Deus. E é esse nosso Deus que nos reúne todas as manhãs aqui, né? Para a gente juntos sentarmos à mesa para tomar um café e partilhar. Ontem eu falava, Padre, que o maior alimento da terra, o alimento que nós mais necessitamos para a sobrevivência é a Eucaristia. É o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Né? Tem uma santa que viveu anos somente se alimentando da Eucaristia. Né? Eu só não lembro o nome, não sei se o senhor lembra. Mas muitos anos, né? Eu esqueci o nome da santa. Mas muitos anos ela viveu só da Eucaristia. Então eu falava ontem que nós precisamos de quê? De Deus. É Deus que a gente precisa.
né? Não é de pessoas, não é de coisas, não é de nada. A gente precisa de Deus, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa dessa presença, se alegrar na presença de Deus. Todos os dias nós temos motivos para se alegrar, porque nós respiramos, porque nós andamos, nós falamos, né? Em tudo dai graças, né? Essa semana do aniversário do café, semana passada, retrasada, era o livro de Tobias. E tem uma frase de Tobit que ele falava, né? Que mesmo ele passando por aquela tribulação de estar cego, ele deu graças a Deus. E ele falou que continuaria dando graças até o último dia de sua vida. Né? Então essa alegria, né? Ser grato pelo dom da vida, né? E essa magnificência, né? De magnífica, né? Acho que é de magnificência, porque ele revestiu com vestes de salvação, porque todos os dias nós temos motivo para se alegrar, porque nós somos salvos. E eu falava, nós precisamos viver como pessoas salvas. Nós já fomos salvos. Já foi pago o preço, já foi pago a dívida, já foi pago aquilo que a gente devia. Então vamos viver com alegria, para a gente, né, transbordar, como está isso aqui, transbordar no mundo, na sociedade, nesse tempo que nós estamos vivendo de tão obscuridade, né, Padre? Na verdade, o papel do profeta não é apenas anunciar. O papel do profeta é denunciar tudo aquilo que vai contra o projeto de Deus. Porque o verdadeiro perfil do profeta não é falar aquilo que agrada o coração dos homens, mas é realizar-se-á a vontade de Deus. Então, ele está vivendo um momento de intimidade com o Senhor. Então, ele exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija em meu Deus. Ele me vestiu com a veste da salvação. Todas as vezes que nós nos colocamos diante da presença de Jesus e assumimos o nosso papel, seja qual o perfil, o carisma, o estilo de vida que Deus também mostra para cada um de nós, nós precisamos cada dia compreender que nós só iremos viver ou vestir essa veste da salvação quando nós realizarmos a vontade de Deus. Quando nós compreendermos que o profeta não será amado, não será estimado, não será acolhido, não será amado até por aqueles que convivem conosco, mas o papel do profeta é ter a ligação direta com Deus. O papel do profeta é fazer com que a veste da salvação seja concedida para toda a humanidade. Qual é a preocupação que Deus tem para com a humanidade? É usar os profetas, é fazer com que a boca do profeta seja a boca de Deus e anuncie as maravilhas que Deus realizou na sua vida. É fazer com que a graça que eu recebi, as maravilhas que Deus concede na minha vida, seja difundida no coração diante de todos aqueles que não experimentaram, que não saciaram, que não viveram a graça de Deus. Qual é? Quando nós temos um relacionamento no namoro, né? Eu não posso falar porque o meu relacionamento é com Deus, mas você que procura cada dia relacionar com a sua Maria, relacionar com o seu José, qual é a centralidade do relacionamento? É você ter a ciência que a pessoa entra na sua vida para agregar, não é para regredir. Se aquele namoro não te leva um passo maior, a evolução, a uma intimidade, a uma entrega, a uma adesão diante do chamado que Deus confiou, porque o relacionamento é isso, é você entender que a pessoa entra na minha vida para agregar e para me levar cada dia a construir uma história e a formar um só corpo, um só espírito, num determinado momento que vai te levar ao altar. Se o teu relacionamento não agrega na sua vida, é um relacionamento abusivo, é um relacionamento que te despreza, é um relacionamento que tira a sua personalidade, esse relacionamento não edifica a sua vida, nem a sua história, nem a sua espiritualidade. Muitos relacionamentos são falidos
porque não tem intimidade. Aí a pessoa que faz uma declaração de amor, ela vive em função daquela pessoa. Não, você tem que viver em função daquele que te chamou a uma missão maior, que é Cristo. Aleluia. Se esse relacionamento não te leva para Deus, se esse relacionamento faz você sair da sua profissão de fé para buscar outro, isso não é relacionamento, isso não é vivência de fé, isso não é comunhão, isso não é intimidade. É a mesma coisa que o profeta precisa ter. Se ele, não adianta ele querer ser missionário se ele não reza, se ele não tem intimidade, se ele não exulta diante das graças que Deus, mesmo diante da dor, mesmo diante da enfermidade, mesmo diante da tribulação. O profeta hoje diz que regozija, se alegra diante da grandiosidade. Olha a palavra. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça. O seu relacionamento que você tem com a pessoa precisa produzir frutos. E quais são os frutos? É entender que você, na verdade, precisa a cada dia agregar na vida daquela pessoa. Vocês vão construir uma história, vão conhecer, porque o conhecimento é fundamental. E aí aqueles cara lavada, que quer pular o processo, que quer antecipar antes do tempo, porque quando você conhece alguém, você vive a etapa do namoro, vive a etapa do noivado e para chegar até o altar de Deus. E quando você pula este processo, o seu relacionamento se torna catastrófico. E aí você quer viver como marido e mulher, cai fora. Não vai progredir e você vai apenas ser objeto, me desculpa, de prazer daquela pessoa que ele vai querer ou ela vai querer te satisfazer quando ela ou ele bem entender. Caia fora. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que precisa ser guardado, que precisa ser preservado. No momento, Deus não pegou a flor, a rosa e o cravo do teu jardim para que você pudesse ser descartado. Não, você é importante, você é precioso para Deus. Entenda isso. O profeta que não exerce o seu ministério, ele se perde. E tem muitos se perdendo, falando coisas que não edifica, que não constrói nada, que não nos leva para Deus, mas tem nos levado para a escuridão, para as trevas, tem se perdido por conta dos holofotes, por conta das evidências, para agradar o coração dos homens, não está preocupado com o coração de Deus, está corrompendo a doutrina católica, apostólica, romana, para satisfazer seu bel prazer. Nós precisamos ser coerentes. O profeta é aquele que anuncia, aquele que denuncia. No seu relacionamento é assim. Ou o casamento é o namoro que deu certo. Se o seu namoro não vai bem, é sinal de alerta. Se aquela pessoa está sequestrando, tirando a sua dignidade, tirando a sua personalidade. E se conselho fosse bom, eu não dava, eu vendia. Porque, olha, o que eu tenho insistido, o que eu tenho falado para as meninas, para os meninos, esse relacionamento não vai adiante. Você está cego, cega. Não edifica, esse relacionamento não vai edificar. Esses tempos, né, não vou falar porque vai ficar feio. Lá na Patagônia, fiquei 2 semanas conversando com a pessoa. E sabe o que ela fez? Voltei para o grande amor da minha vida. Eu falei para Jesus, eu me calo, eu não posso falar mais nada, porque a pessoa não vai poder nem olhar na minha cara depois. Acorda, meninos! Acorda, meninas! Se valorizem, se amem. Não entre no relacionamento se o seu coração não está curado. Lembre-se, antes de ter um relacionamento com o seu José, com sua Maria, tenha um relacionamento íntimo com Deus. Primeiro, busque Deus e peça para que Deus seja este tripé na sua vida, no seu relacionamento.
O profeta é a mesma coisa. Se ele quiser se vangloriar, achar que é Deus, meu filho, ele vai se perder. E tem muitos profetas se perdendo falando asneira. Me Isso. desculpa. Falando asneira em nome de Deus. Isso não edifica nada. É preferível errar com a igreja do que errar sozinho. O profeta hoje está falando, eu exulto de alegria no Senhor. Ele se alegra, ele obedece à voz do Senhor, que é, na verdade, uma parte do canto do Magnífica, já para associar o cântico de libertação da Virgem Maria, que representa o próprio Deus que vai falar com o seu povo. Ela é intermediária. Então o profeta é o intermediário, é aquele que fala em nome de Deus. E eu vejo que Deus tem falado muito, não só para o povo, mas para também aqueles que estão vivendo o processo do relacionamento. E muitas vezes você tem tapado os ouvidos, hein? Acorda, meninos, acorda, meninas. A Colo de Deus tem investido muito no relacionamento. Ouça! Coloque no seu coração de uma vez por toda a importância de se relacionar bem com aquele que vai edificar a sua história, edificar o seu coração. Ah, estamos namorando há 10 anos, mas ele nunca se preocupou com a aliança. Sai fora! Vai casar ou vai se aposentar? Quando casar, perdeu até a graça. É atitude, é postura, é adesão. O amor é exigente. Oh, Então eu quero deixar olha, essa palavra para você. aleluia. Ô Padre, e logo aqui depois, as vestes de salvação me cobriu com um manto de justiça como o noivo que se adorna com a coroa. E ontem eu tive uma visão assim do dia do nosso casamento, né? Do dia da nossa entrada na eternidade. E a entrada, né, o casamento é quando a nossa alma esposa se une ao espírito esposo e acontece uma união para sempre, né? Essa é a É isso. beleza, né, de nós vivermos aqui como cristãos, lutando, buscando, fazendo a vontade de Deus, obedecendo, porque o dia do casamento, meu Deus do céu, Padre. O que vai ser esse dia do casamento? Fala pra gente um pouquinho do que é essa união da alma esposa com o espírito. O que vai acontecer no fim das nossas vidas nessa terreno que é passagem? O que é o nosso fim último? O que vai acontecer quando a nossa alma se encontrar com o esposo, Padre? Então, a nossa alma ela vai se tornar uma única. Qual é o desejo de Deus? Que toda essa alma esteja em comunhão com Ele e por Ele. É uma alma esponsal que vai, cada dia, desejar encontrar com o nosso amado. Quem é o nosso amado? É Jesus. É aquele que nos convida a cada dia dizer que não é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, de todo o teu coração. Por que Jesus insiste tanto em colocar em prática esse mandamento? Porque eu preciso estar em comunhão com Deus, consigo e com essa alma esponsal precisa estar totalmente esvaziada para se preencher plenamente da graça e da misericórdia do Pai. É por isso que recebe a coroa da justiça, a coroa da glória, a coroa que conseguiu, dentro do seu estágio, alcançar as virtudes evangélicas. Está aí o sentido. Revestir da veste é a mesma coisa que São Paulo diz. Tendes vós os mesmos sentimentos de Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu vivo confiando. O que aconteceu com Tobit? Cego, que passou por grande tribulação, e o seu filho veio junto com o anjo Rafael, e aí queria dar uma recompensa a Rafael, o anjo Rafael que ele diz, que não era necessário, mas que distribuísse aos pobres. Porque para ele o que estava em questão não era o material, era o espiritual, que permanecesse confiante mesmo na provação. É essa a realidade. Tobit é aquele que confia, é aquele que espera, é aquele que aguarda, é aquele que louva e glorifica. Bem diz, ele começa a bem dizer a Deus
por tudo aquilo que ele tem vivenciado. Não é a cegueira que vai impedir dele glorificar a Deus. Não é um relacionamento falido que vai fazer com que você se afaste de Deus. Pelo contrário, afastou, rebrigou, separou, vai buscar o seu legítimo esposo e esposa. O problema é que nós deixamos. Não queremos nem rezar, revoltamos com Deus e que muitas vezes a pessoa depositou todo o lixo no seu coração. Nós precisamos cada dia entender essa realidade. Tem pessoas que querem relacionamento, mas não querem assumir a pessoa, querem viver de aventuras, querem viver com a mesma infantilidade, não cresce, não evolui, quer ter a vida de solteiro. Se você não está preparado para assumir aquela pessoa, não se relacione com ela. Porque você vai sofrer e vai fazer a outra pessoa. Casar não é você ser feliz, é fazer o outro feliz. Na alegria, na saúde, na doença, em toda a circunstância da vida. Entenda isso. Entenda isso de uma vez por toda. Quem não nasceu para viver e se comportar como José, como Maria, não se relacione com a pessoa. Não, você não vai se edificar, você não vai evoluir espiritualmente e não vai fazer a pessoa evoluir espiritualmente e não vai te levar para Deus. Ai, padre, mas ele é de outra religião, ele vai vir para minha igreja. Cai fora! Não se iluda! Enquanto ele ou ela não conseguir te tirar da tua graça, você não vai viver com intensidade. Só estou vendo, a gente cega, mas a pessoa ela cega, ela não consegue enxergar. Ela não consegue florir. Ela não consegue ter o olhar além. E eu fico assim, entendi. Aí eu fico assim, meu Deus, Jesus, falei, Nossa Senhora, vai lá, desata todos os nós daquela pessoa, pelo amor de Deus. Vai lá, Nossa Senhora, resolve. Olha, mostra, abre os olhos daquela pessoa. Nós precisamos entender, revestir da veste. Quando o Senhor diz revestir da veste, é revestir de uma tal unção que você se torna um só corpo e um só espírito e vai viver. A justiça não é dos homens, é de Deus. No dia do seu casamento, Vinícius, Deus o revestiu de salvação. Deus o cobriu com o manto da justiça. Deus já estava preparando também o jardim para que você pudesse germinar. E qual é esse germinar? São seus filhos, frutos. Aí você pega, não consegue ter filhos, você vai fazer o quê? Adotar um cachorro, adota uma criança. Seja pai, coração. Aleluia. Aleluia. Ai, meu filhinho de 4 patas, não tem nada contra. Tem nada contra. Mas cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É entender essa lógica, meu povo. Se Deus não te concedeu a graça de ser pais biológico, Deus vai te conceder a graça de ser pai do coração, ou pais espirituais, pais que cuidem de filhos que precisam de alentos, que precisam de orientação, que precisam de cuidado, que precisa também do seu conselho, e muitas vezes está sobre os seus olhos e você não enxerga. Por que as comunidades, movimentos de novas comunidades cresceram? Porque eles entenderam que ser pai espiritual, ser pai espiritual de filhos que estão sem alento, vai fazer o quê? Com que eles se aproximam, que eles se agreguem, que eles se sintam amados. E muitas vezes nós, eu não quero, porque... Por favor. Por favor. Entenda. Deus é dinâmico. Deus não é estático.
Então entenda isso, filho, de uma vez por todas. Então comece a olhar o seu interior, comece a ver, para que você possa viver cada vez mais a vontade de Deus. Aleluia. A vontade daquele que nos edifica, aquele que nos transforma, aquele que nos leva para Deus. Nós precisamos rever. Não é que Deus tira a veste da salvação, só nós que tiramos e entregamos para Ele. O divórcio espiritual acontece quando nós não queremos mais ter uma comunhão íntima com Deus. Nós que tiramos. E o nosso relacionamento só vai ser eficaz quando nós entendermos que nós não podemos tirar essa veste de salvação no dia da sua consagração, seja você casado, seja você leigo, seja religiosa, seja religioso, seja leigo consagrado. O Senhor entrega para cada um de nós. Mas é muitas vezes que nós tiramos e vamos perdendo, agradando o mundo e esquecendo de agradar o coração de Deus. Santa Gema Galgani, para finalizar, para não ficar muito extensa a primeira leitura, quero dizer, Santa Gema Galgani vai chegar a uma conclusão, que a única coisa que ela deseja é não magoar o coração de Jesus. Pronto, falei. Eu só quero o que Jesus quer, ela diz, não é, padre? Eu só quero o que Jesus quer. Meu Deus. Meu Deus, Padre. Glória a Deus. Vamos ao Salmo. O Salmo é o cântico de Ana, né? O cântico de Ana que é semelhante ao cântico de Maria, né? Ó, Ana orou e disse: meu coração exulta no Senhor, a minha força se levanta graças ao Senhor. A minha boca desafia os meus adversários, pois me alegro em tua salvação. Versículo 4. O arco dos valentes é quebrado, mas os fracos se armam com vigor. Os saciados se empregam para ter pão, e os famintos não mais passam fome. A mulher estéril 7 vezes dá à luz. Olha só. Mas fenece a mãe de muitos filhos. O Senhor é quem dá a morte e dá a vida. Faz descer ao Sheol e de lá voltar. O Senhor é quem torna pobre ou rico. É Ele quem humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monturo ergue o indigente. Dá-lhe assento entre os príncipes, um trono de glória lhe dá por quinhão. Pois do Senhor são as colunas da terra. Ele apoiou sobre elas o mundo. Meu Deus do céu. Deus do céu, Deus da minha vida. Ele é nele que nós nos alegramos. Ele é o Salvador. O Filho que nasceu do ventre santo de uma jovem, né, de aproximadamente 14 anos. Ela que só quis fazer a vontade. Ela que disse o sim imediatamente a Deus. Não é aos homens, não é as coisas, não é as situações, mas é a Ele. Eis aqui a escrava, eis aqui o servo, faça-se como o Senhor quiser. Estou disponível, à disposição, estou posicionado para fazer a sua vontade e não a minha. Né? Eu, como leigo consagrado, estou aqui posicionado como consagrado. O padre, como sacerdote da igreja. Ele que é a persona Christi. Por que, né, igual o senhor falou, por que eu dei frutos? Por que eu tive 2 filhos? São os meus frutos. Os frutos do sacerdote é a igreja, é o povo de Deus. Porque eu estou posicionado, o padre está posicionado, mas a pergunta é, e você? Por que é que você não está posicionado ainda como filho e filha amado e amada de Deus? Ana se alegrou. Maria se alegrou. Eu lembrei também de Sara. Sara agradeceu a Deus, né? A mesma leitura lá de Tobit. Tobit ficou cego, Sara perdeu 7 maridos. Em tudo ela agradeceu.
E pela obediência, pela oração, aconteceu o quê? A libertação. Pela fidelidade ao Senhor, né, Padre? E quando você mencionava a questão de Ana, nós vamos entender que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Muitas vezes nós queremos que a graça de Deus aconteça naquele tempo estabelecido que nós humanamente almejamos, e Deus é aquele que vai gestando a sua graça para que num determinado momento da nossa vida você possa colher o fruto que você tanto almeja na sua vida. Em Santa Ana foi assim, que esperou, né? A Ana é aquela que está no templo servindo a Deus, que espera, que aguarda a promessa de Deus e que colhe o fruto em um determinado momento, e já Deus colocou também diante da sua promessa uma ordem que aquele filho que ela teria seria também um profeta, que iria cada dia realizar a sua vontade, estaria totalmente disponível. Então, quando a Ana diz, eis aqui a serva, aquele servo também precisa reproduzir tudo aquilo que Deus também confiou a Ana, para que a promessa seja também plena. Então, Ana é aquela que recebe a graça de Deus, mas o filho da promessa é aquele que precisa cumprir ou dar continuidade a essa promessa salvífica que Deus confiou. É a eleição. Deus o escolheu, Deus constituiu. Com Sara é a mesma coisa, Sarai é a mesma coisa. Lembra-se que Sarai dá uma gargalhada diante de Melquisedeque, que vai visitar Abraão. Quem é Melquisedeque? O próprio Deus que vai visitar Abraão. E já dá a promessa, daqui a 1 ano tu terás o teu filho, Isaac. E Deus concede essa graça. Então, quando nós nos posicionamos, quando nós esperamos em Deus, ai meu Deus, eu quero uma Maria, Deus só manda tranqueira para mim. Calma, tem o seu momento certo, é a hora certa. Você não precisa se desesperar. Tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem a sua hora. Se Ana aguardou, se Sarai aguardou, se Isabel aguardou, na velhice Deus constituiu e mostrou para ela que para Deus nada é impossível. Então nós precisamos confiar. Este salmista mostra para nós que o nosso coração se regozija porque nós esperamos e entendemos que esse cântico do Magnífica, propriamente dizendo, é um cântico de libertação. Deus olhou para a humildade do teu servo e da tua serva. Deus me revestiu com a veste da salvação. Então foi no momento oportuno, passou-se, por que aqui fala 14? Porque passou-se 14 gerações para chegar à geração de Jesus. Foi o tempo estabelecido por Deus. E nós não podemos pular essas etapas. Olha o tanto que eles esperavam. Aguardavam ansiosamente da promessa. Então, cada um de nós temos uma promessa de Deus. E quando nós esperamos, a graça é ainda maior. Nós vamos entendendo todo o cenário que Deus tem para a nossa vida. Mas estar ciente dessa realidade. Esperar e confiar em Deus. Aleluia. É o que o Salmo diz hoje. Tá bom? Perfeito, Padre. Tudo a ver com o tema de hoje, né? O dia de hoje, Dia dos Namorados. Né? Antes de a gente namorar alguém, precisamos enamorar o Senhor. A nossa alma deve se apaixonar pelo amado, né, Padre? O outro é um acréscimo, né? O outro é um plus, né? É para somar. Mas a minha felicidade, a minha espera não está no outro. O meu amor, a minha espera está nele. Se eu amo, se eu sei quem eu sou e eu me amo, eu vou dar o meu melhor para o outro. Eu vou estar 100%. Para eu me relacionar com o outro, eu preciso estar 100%. Eu não tenho que estar 50% com 50% do outro para somar. Não, os dois têm que estar 100%. E estar 100% é o quê?
tá com o coração curado, tá com o coração apaixonado por Deus. O outro é acréscimo, né? Porque a palavra diz, se eu sou fiel no pouco, ele me dará muito mais. E ele vai te dar um namoro santo, um noivado santo, um casamento santo. E essa é a graça do Senhor para nós, né, Padre? Você falando isso, também quero rezar pelo Tiago, né? Yolanda aí, que está nos acompanhando também, que perdeu a sua esposa, perdeu a sua mãe. Nós queremos rezar por você, Tiago, né? A Colo de Deus, o Padre Silvano também aqui, né? E todos os membros. Nós queremos também ser solidários com você. Seja fiel diante dessa missão que Deus confiou. Quando eu tinha 16 anos, eu não sei se eu te contei, eu vivi a experiência do processo do namoro. E quando foi 2 anos, com 14 anos comecei a namorar, e com 16 anos eu queria noivar. Então, né, foi uma loucura. E aí, quando chegou no dia do noivado, né, no jantar, eu disse para a minha Maria, eu não posso assumir compromisso com você, porque essa não é a minha vocação. A minha vocação é a vida religiosa. Eu não vou ser feliz e não vou fazer você feliz. Claro que no primeiro momento gerou, né? Tinha comprado as alianças, tudo certinho, tá tudo organizado. E foi um rebuliço, né? Dizendo assim, foi um transtorno. Mas ali eu tive a total decisão de que eu não poderia assumir um compromisso com aquela Maria que aguardava ansiosamente um passo a mais. Porque eu estaria, na verdade, também cometendo um erro gravíssimo e fazer ela infeliz. E a partir dali, então, eu tomei a decisão. Então, o relacionamento é isso, é você ser sincero, ser verdadeiro, para que você possa também viver com seriedade, com leveza. Tem os contratempos, tem isso, né? Relacionar com as pessoas também tem esses contratempos. Mas algo, né, chega a ser um senso comum. Eu lembro que foi algo mais edificante da minha vida. E eu lembro que isso, minha mãe, né, na época, conversou, falou assim, se essa é a sua decisão, por mais difícil que seja, eu quero que você, a partir de agora, viva com intensidade. Eu não posso te obrigar a você viver uma realidade que não condiz com a sua vida. Então, isso foi um momento também importante da minha vida. Eu vejo que falta seriedade. Se você não tem segurança de levar um relacionamento adiante, não espere chegar no noivado, não espere chegar até o altar. Tome a decisão antes, converse, dialoguem, rezem juntos, sabe? Vai visitar Jesus Eucarístico, rezem diante de Jesus, vão na Santa Missa, vivam um namoro sem agredir este templo do Espírito Santo, que somos nós. É serem verdadeiros um com o outro. Eu vejo que isso é muito importante. Falta isso. Muitas vezes estamos focados só de curtir, de se aventurar. Não. Vai se lançar diante de Jesus, vai ouvir o Senhor. Qual é a orientação? Se aquele ou se aquela é o teu José, a tua Maria, que vai te levar a edificar, a produzir bons frutos no futuro. Pensem. Isso é importante. Para que você não se frustre, e aí você tem uma quebra de relacionamento, pronto, ninguém presta mais para você. Pronto, eu me fechei ao relacionamento. Não. Quando isso acontecer, refaça a sua vida, cure o seu coração, se apoie na palavra, na Eucaristia, e aí, em um determinado tempo, vai rezando, pedindo a Deus essa graça, se a sua vocação for matrimonial. Mas não quebre, não rompe com Deus. Nós temos a tendência de romper com Deus, a acreditar que Deus é culpado, que não interviu. Não, são atos, são responsabilidades, são atitudes que dependem do homem e da mulher. Sim, sim, não, não. Mas de serem sinceros. Uau. Perfeito, Tá Padre. bom? Proclama para nós o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume.
Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estavam sentados no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É legal falar desse evangelho, padre, que as pessoas acham que às vezes Jesus foi meio estúpido com Nossa Senhora, né? E na verdade não foi. Jesus, na verdade, mostra para eles o significado real e a importância de estar diante dos doutores da lei, também aprendendo o ensinamento da Torá, porque a Torá é palavra de Deus. Bom, então são palavras que são, na verdade, apresentadas aos doutores da lei, debatendo, conversando, como nós estamos aqui, era o café também deles, debatendo sobre a palavra de Deus, e Jesus estava ensinando, e nós vamos entender que o judeu é aquele que desde pequeno aprende, desde a sua... Porque com 12 anos ele precisa já pregar. De 12 a 14 anos ele precisa ir na sinagoga e proclamar a palavra, falar da palavra. E Jesus está diante do doutor da lei, diz a palavra que Jesus estava com 12 anos no meio do doutor da lei, ensinando. E todos estavam maravilhados, porque só poderia ser apresentado com 14 anos. E Jesus tinha 12 anos. E a sua mãe e seu pai estavam admirados. Não sabíeis que devo ocupar as coisas do meu pai? Por que Jesus diz isso? Porque Jesus é aquele que olha ou tem um olhar espiritual e mostra a suma importância de estar também no meio dos doutores da lei, buscando as coisas do Pai, o Pai, para que todos possam compreender que, além dos pais biológicos, existe um Deus Pai Todo-Poderoso e que nós devemos ocupar, viver e lembrar que o judeu é aquele que coloca em prática na vida espiritual, na vida social, na vida política, na vida econômica. Tudo está baseado na Torá. Tudo, toda a sua vida rege pela Torá. Então, eles vivem essa realidade 24 horas. Então, por que eles são tão afiados à palavra de Deus? Porque eles são também exercitados desde pequeno a degustar a importância da palavra de Deus na sua vida. Porque eles têm no seu coração que eles são a herança de Israel, um povo escolhido, um povo eleito. E por isso eles têm a missão também de viver como propriedade exclusiva de Deus. Aí está o sentido. Por que sua mãe guardava no seu coração? Por causa da promessa. Ela silenciou, mas isso não quer dizer que Jesus foi rude com ela. Pelo contrário, Jesus é aquele que mostra a importância de ocupar com as coisas de Deus Pai. Por isso que ela guarda no coração. Não compreendeu em determinado momento, mas é aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra. É aqueles que começam a ruminar a palavra de Deus, começam a meditar a palavra de Deus. Qual o significado real da palavra?
na verdade, estão meditando o significado real daquela palavra proclamada pelo seu filho, porque Jesus é a verdadeira Torá, é a palavra encarnada que Aleluia. está no meio do seu povo. Por isso que o nome de Jesus chama Emanuel, Deus conosco. E esse é o exercício que Jesus faz agora. Está diante de quem? Do doutor e da lei, que Deus se faz presente no meio do seu povo. Aleluia. E ele se faz presente, veio por onde? Pelo ventre imaculado da doce sempre Virgem Maria. Nós precisamos, né? Embora o texto está oculto, mas aqui mostra por que Maria está junto com José dentro daquela realidade. Quem é Maria? Maria é aquela que foi revestida de graça, é aquela que estava prometida em casamento, é aquela que renuncia à sua vida matrimonial para corresponder ao chamado de Deus, e é aquela que também é filha da promessa de Ana, Santa Ana e São Joaquim, que não poderiam ter filhos, e Deus concedeu à sua descendência uma mulher, e quando Maria completou uma determinada idade, Maria foi entregue ao templo. E quando Maria estava subindo ao templo, entrando no templo para ser guardada, o que a palavra diz? Que ali, quando Maria subiu as escadas, ela fez um voto de castidade. Ela se consagrou plenamente para Deus. Ela é imaculada, sabe por quê? Sabe por que ela é imaculada? Porque lá no Evangelho, se nós pegarmos Lucas, vai dizer: como é que vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? O Espírito virá sobre ti e te cobrirá com a sombra do Altíssimo. Porque Maria já está preocupada. Como é que ela vai revogar o voto de castidade e consagração que ela fez com Deus? Como é que nós vamos dizer que Maria não é imaculada? Aí nós vamos entender uma lógica que está oculta aqui, só para a gente aprender um pouco. Vamos entender o seguinte, que se Cristo é rei, ela é rainha. Se ele é senhor, ela é senhora. Quando nós olhamos essa realidade, mas por que Maria é uma mulher comum? Ela não é uma mulher comum. O único DNA que existe no corpo de Jesus é o DNA de Deus, que revestiu com a sombra do Altíssimo, e o DNA da Virgem Maria. Não tem o DNA de José. José é aquele que assumiu para si a Sagrada Família de Nazaré. Então, se ele é rei, ela é rainha. Se ele é senhor, ela é senhora. Ela nasceu sem a mancha do pecado original. Por isso é aquela que se faz plenamente como serva. É aquela que diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por que ela guardava no seu coração toda essa palavra? Porque ela estava meditando diante da promessa que o mensageiro havia feito no dia do anúncio que ela seria a mãe de Deus, mãe da humanidade. Futura, né? Mãe da humanidade depois. Mas mãe de Deus é aquela que vai acolher o projeto salvífico. É aquela que é tirada do jardim de Deus por ele mesmo, e é aquela que corresponde a esse chamado de Deus. É isso. Que perfeição, né, Padre? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom? Então, o significado. Então, na verdade, Jesus começa a mostrar para nós que Deus começa a mostrar que ele precisa caminhar, estar com o seu povo. Se Deus visitava Adão e Eva no paraíso, agora Deus usou do seu filho para visitar o seu povo. Está com o seu povo. Essa é a realidade real da palavra. Perfeito. Para que todos sejam revestidos do manto da justiça. Que não se quebre essa promessa. Que não se quebre essa justiça. Para que o povo possa, cada dia, estar em plena comunhão com Deus. Perfeição, Padre. Glória a Deus. Glória a Deus. Que dia poderoso, né? Esse dia, então,
Hoje é dia 12 de junho, né? Dia dos namorados, onde os namorados se reúnem, né, para celebrar, enfim. E que Nossa Senhora, né, interceda, cuide, proteja, e que sejam namoros e relacionamentos santos para a honra e glória de Deus, para que o nome do Filho dela, Jesus de Nazaré, seja conhecido em todas as nações, como foi a profecia de Isaías, né? Que ele começou, né, a primeira leitura com uma grande profecia que eu quero recordar para a gente encerrar essa primeira leitura, que ó, a descendência do meu povo, né? O senhor falou que a descendência, né? O senhor falou que Ana e Joaquim, Ana era estéril. Deus já começa o milagre aqui, né? Ela era estéril, gera Maria. Maria, né, ela é escolhida entre todas as mulheres, onde gera a descendência do povo, que será conhecido entre todas as nações. Jesus, o filho, o ente, né, querido do ventre dela, é conhecido por todas as nações. Todas as nações. Então, que nós não esqueçamos que a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa vida cristã é ser o Cristo, ser o novo Cristo, né? O novo não, ser o Cristo na terra, nessa geração, até que ele volte ou até que ele nos leve. Nós precisamos permanecer imitando o mesmo pensamento de Cristo Jesus, as mesmas atitudes de Cristo Jesus. E assim seja. Amém. E para finalizar, eu quero dizer para você que nos acompanha aí, que toda a nossa vida é transitória. Cada um de nós temos um tempo estabelecido aqui na Terra. Nós não nascemos para permanecer na Terra, nós nascemos para o céu. E é lá o nosso lugar. Enquanto o Senhor não vem, nós possamos cada dia pedir ao Senhor a graça de realizar não é a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou a viver, a testemunhar, a celebrar a nossa vocação. Que no dia dos namorados, antes de você colocar aliança no dedo da sua namorada e do seu namorado, faça uma prece, agradeça a Deus e peça para que o seu relacionamento seja não a dois, mas a três, para que Cristo seja a centralidade dele, ser relacionamento que possa crescer e produzir bons frutos. Aleluia. Então dá uma bênção para nós, Padre. Obrigado pela presença do Senhor. Volte sempre que o Senhor puder, né? Estamos juntos em oração sempre, né? O carinho, o amor que eu tenho pelo Senhor e colo de Deus meu Deus do céu, incomparável. Exatamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe Deus poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente, obrigado pela presença de todos. Até amanhã, 7 da manhã. Né? E quem vai participar do treinamento, até daqui a pouco. Beijo grande, sua bênção, Padre. Tamo junto. Deus abençoe. Até.